com Jesus. Deus continue nos abençoando. Somos um povo carente das bênçãos do Senhor. Uma linda escritura, irmão Anderson leu com vocês nesta manhã. Muito bom. Queremos cumprimentar nossos irmãos através da internet, aqueles que estão nos ouvindo e outros que, por certo, ainda nos ouvirão. E cumprimentar, parabenizar todas as mães, desejando que Deus dê a cada uma delas a recompensa. E nós vamos ler uma escritura de 1 aos Coríntios, capítulo 15, os 4 primeiros versículos. Hoje, primeiro dia da semana, segundo domingo do mês de maio, e um clima tão gostoso, tão agradável, está fresquinho, não está frio, mas também não está calor, Oxalá permanecesse assim. Todos encontraram? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. Cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui conosco, honrando o esforço, a fé de cada um dos teus filhos. E além do mais, o Senhor tem nos prometido que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria ali no meio deles. Então cremos na sua presença e pedimos ao Senhor, dá-nos, ó Deus, a inspiração divina para o que vamos falar, o que vamos ouvir nesta manhã. Que teu Espírito Santo possa vivificar a tua palavra em nossos corações. O pedimos agradecidos no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos dizer amém. Podeis vos assentar. Pastor Cláudio, por favor, venha até aqui. O senhor gostou de sentar nesse lado, né? Suba aqui. O meu púlpito é feito só para uma pessoa, É bem do meu tamanho. Mas, bom, o pastor Cláudio já está mais que apresentado, Ele chegou quinta-feira próxima passada, Muito bem, nem marquei a data, Mas ele veio para ficar conosco, para nos ajudar no nosso vai e vem do dia a dia, E como um pastor reconhecido já, de onde ele veio, pelo pastor Lázaro e sua igreja, então ele vai nos auxiliar como sendo um co-pastor, No caso de minha ausência, quando eu não posso, às vezes, assistir, ele poderá fazer no meu lugar tudo aquilo que um pastor faz. Então eu peço à igreja que ore por ele,
para que Deus dê a ele graça, sabedoria, não é? E estou lutando para que ele preste atenção nos meus passos, não é? Porque penso que estou fazendo o melhor e quero que ele aprenda comigo. Se ele aprender comigo, não é? Eu creio que está bom demais, não está? Porque eu aprendi de Jesus. Se ele aprender comigo, ele está aprendendo de Jesus. Muito bem. E, inclusive, até dirigir o carro, viu? Se ele dirigir do meu jeito que eu dirijo, não precisa motorista melhor, né? Mas ore por ele, né? Muito bem. E ali está a irmã Irene, sua esposa. A irmã podia vir aqui à frente, irmã, por favor, para ficar aqui na fita, não é? A senhora ficar bonita na fita. Muito bem. É bom ficar gravado, porque quem sabe daqui a alguns anos a gente pode ver isso, né? Ou vocês poderão ver. Então, um lugarzinho para subir aí. Isso, muito bem. Então, a irmã Irene é conhecedora de todas as coisas e ela é uma adjutora, não é? Uma adjutora, como a Bíblia diz, que o homem é a cabeça e a mulher é uma adjutora. Existe um provérbio aí que a mulher é o pescoço, né? E que a cabeça não se move sem o pescoço, mas isso está errado, né? E a cabeça, ou melhor, o pescoço tem que obedecer a ordem que vem da cabeça. Senão, nós damos boas-vindas a vocês, viu? No precioso nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, Deus abençoe a senhora, viu? Eu peço, posso fazer um pedido? Sim. Eu peço para minhas amadas irmãs, sabe, a gente é esposa, né? E para vocês orar por mim. Como esposa do pastor, como mãe, que eu deixei minha família lá, né, meus filhos. E estou ao lado aqui do meu esposo e do pastor Albertinho. Daí que as irmãs e os irmãos também orem por mim. Amém. Eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Bom, então, eu creio que pastor Cláudio está introduzido em todo o meu campo, né? Porque tem muita gente nos ouvindo. Então, meus amados, nós damos boas-vindas a todos e vamos falar um pouquinho a respeito do Dia das Mães. Que a mãe é tão formidável. A mãe é tão formidável. Um pedacinho de papel higiênico para limpar os olhos, por favor. E a mãe, ou as mães, elas precisam reconhecer sua posição e valorizar-se a si mesma, né? Valorizar-se a si mesma, dando um bom exemplo no seu lar para seu esposo, para seus filhos, a sua família, porque ela tem uma grande responsabilidade. Alguém foi pegar, não foi? Obrigado. Ih, rapaz, mas esse papel aqui tá feio, hein? É grosso. Não, um lencinho, rapaz, eu tenho, obrigado. O problema, rapaz, é que esse óculos, que é uma lente dizem que é especial,
Mas para mim não tem nada de especial, não, porque embaça daqui para ali. Deixa eu ver. Esse está um pouquinho mais gostoso. Embaça que só o vidro do carro. Quando o motorista dirige ou os passageiros que estão acomodados ali dentro com os vidros fechados. Mas embaça mesmo. Né? Interessante, eu dirijo o carro, que eu respiro mais pelas narinas. O vidro não embaça, é difícil. Pode observar que são os hálitos de nossa boca que fazem embaçar os vidros. Então eu imagino que o meu óculos pegou esse defeito. Mas então vamos ao assunto. Você sabe, a mãe é a primeira que o recebe, o filho, não é? Nesta vida. É a mãe que primeiramente o recebe nesta vida. E outra coisa, ninguém pode tocá-lo. Porque você é concebido e ela carrega você sob o coração dela. Veja, durante aqueles longos meses de gestação, a mãe, que é uma mãe sábia, ela faz tudo para que seu bebê sinta-se confortável. Você já pensou uma mãe que está gestante, fumando um cigarro, bebendo bebida alcoólica? Aquilo vai refletir sobre aquela criança. Então o profeta está dizendo, ela carrega aquela criança depois que ele é concebido, sob o seu coração durante aqueles 9 meses. E ela é a primeira a conhecê-lo nesta vida, quando ele nasce. Ela é a primeira a segurá-lo. Meu Deus! E então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que te tocam e enxuga as lágrimas de seus olhos. Ela é a primeira a afagá-lo e amá-lo e falar suavemente com você. Ela é a primeira nesta vida. Oh, queridinho, mas que lindo que você é, meu filho, né? Você é bem-vindo para sofrer conosco um pouquinho aqui nesta vida. Dá boas-vindas a Ele. Olha, irmãos, Deus dá um dom para aquela mãe, para aquela mulher. Deus dota ela de uma maneira que nenhuma outra pessoa tem. Agora o profeta vem e diz assim, eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Tudo que você poderá honrá-la ainda é pouco. Isso é o nosso Deus em primeiro lugar, não é? Porque, veja, é ela que te dá a vida. Ela é a sua genitora, não é isso? E viemos a esse mundo através do santo matrimônio de nossos pais, nosso pai com a nossa mãe. Então o profeta disse, eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. A mãe é a primeira com a criança e é uma grande responsabilidade sua o que aquele filho será no amanhã, o que aquele filho será no futuro. Nós costumamos dizer aqui que o seu amanhã está olhando para o seu hoje, né?
O seu amanhã está olhando para o seu hoje, porque o seu amanhã vai depender do seu hoje. Então ele continua nos dizendo: o que aquele filho será baseado sobre o modo que aquela mãe inicie com aquela criança. É a maneira como aquela mãe dá instrução para aquela criança. É o que ele será no amanhã, é o que ele será no futuro. É uma grande responsabilidade, não é? Por isso a Bíblia diz: ensine o menino o caminho que ele deve andar. Que mesmo depois de adulto, depois de velho, aquilo não sairá dele. Ele pode até não obedecer aquilo, viver da maneira como lhe foi ensinado. Ele pode até não obedecer aquilo, mas ele vai ter que dizer: minha mãe me ensinou assim. Então o profeta disse: a mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. Amém. Graças a Deus. Olha, irmão Branham diz assim que quando Deus chama um homem para ser um pregador, para ser um pastor principalmente, se ele é um homem casado, Deus chama a sua mulher também. Então, quando Deus chama uma mulher para ser uma mãe, Deus equipa aquela mãe com aquilo que ela precisa para criar e ensinar aquela criança. Deus equipa aquele pregador com aquilo que ele tem necessidade para pregar para o seu povo. Eu tenho que saltar alguma coisa aqui. Ele nos fala de Abraham Lincoln, que foi um grande estatista ali nos Estados Unidos. Ele foi um presidente exemplo. Então ele diz assim: eu não sou democrata nem republicano. Eu simplesmente sou um cristão. Amém. Não sou um democrata e nem um republicano. Eu sou simplesmente um cristão. Pois eu penso que um lado não poderia dizer nada contra o outro. Os democratas não podem falar nada contra os republicanos, nem o republicano contra os democratas. Porque a panela não pode chamar a frigideira de preta, porque ambas estão no mesmo trempe, né? No mesmo fogão. Então o profeta diz: pois eu penso que um lado não poderia dizer nada contra o outro. Tudo está errado, tudo é corrupção. Mas Abraham Lincoln, no meu modo de pensar, foi um dos maiores presidentes que esses Estados Unidos já tiveram, incluindo Washington e assim por diante. Agora ele vai fazer uma descrição de que Abraham Lincoln era e como ele começou. Então ele diz: Abraham Lincoln teve um mau começo. Ele era pobre. Para começar, era pobre, analfabeto. Por certo, veio de uma família pobre, não é? Ele não tinha nenhuma formação como cultura, ou algo grande, ou dinheiro, ou algo que poderia ter lhe ajudado, como teve Washington.
O Washington era um homem graduado na faculdade, ele tinha conhecimento, ele era um homem esperto, um grande homem para começar. Porém, Lincoln foi criado numa pequena cabana de madeira, nas grandes terras de Kentucky, e sem nenhuma glória, na pequena velha cabana, qual encontrava-se com um monumento comemorativo aqui agora em Louisville. Mas sendo o grande homem que ele era, e teve que aprender a escrever na terra que ele arava para plantar milho, quero transmitir isso para os jovens. Vocês sabem que Abraham Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida, até depois de seus 21 anos de idade. Mas ele tinha uma mãe sábia, ele tinha uma mãe amorosa, e o amor é corretivo. Amor não é só passar a mão na cabeça e dizer, oh, você é meu filho, você é lindo, né? E tudo o que ele quer fazer, faça. Não, o amor é corretivo. Então, por certo, a sua mãe lhe ensinava, porque até os 21 anos de idade, ele não conhecia nenhum livro, exceto a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Então o profeta diz, veja, o que você lê molda o caráter que você tem. Irmão Branham diz, diga-me o tipo de literatura que você gosta de ler, o tipo de música que você gosta de ouvir, e etc. E eu te direi que tipo de espírito está em você. Agora, que tal? Quando a criança ainda tem aí os 4, 5 anos de idade, o pai já compra um celular e entrega na mão dela. O que será desta criança amanhã? O que esse pai e essa mãe está desejando para essa criança? Não, mas todo mundo faz assim, é o dia em que nós estamos vivendo. Não, se os demais, o restante do mundo faz assim, mas você deve ter amor pelo seu filho. Você deve ensinar o melhor para ele. É claro que a criança quer, ela deseja, mas não, espera um pouco. Só quando você tiver maior idade, aí você vai adquirir um celular, porque você vai saber como atuar, como trabalhar com este objeto. Então, veja, ele simplesmente conheceu o livro, né? A Bíblia, o Fox dos Mártires, mas ele lia aqueles livros e aquilo moldou o caráter que ele tinha. Então, o irmão Branham diz, não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje. Porque veja o tipo de livro, de revistas e tudo mais que eles leem, e de tudo mais do que eles assistem na televisão, não é isso? São programas prejudiciais, sem sombra de dúvida. Novela é uma mentira. E para começar, aquilo digamos assim, é uma coisa de baixo galardão ou galão, não é? Baixo galão para ter na casa de uma família. Porque ali naquela novela aparece aqueles homens agarrando mulher e tudo mais, e inclusive eu tive um sonho com isso essa noite, agora veio na cabeça. Ou então aqueles filmes de bang, não é? E um luta contra o outro, e atira no outro, e aquilo vai ficando na criança. Aquilo vai ficando na criança, e aquilo distancia a criança dos caminhos do Senhor. Então o irmão Branham disse, olha, não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje.
revistinhas de ficções e de coisas vulgares, e estas bobagens são colocadas em nossas bancas de jornais. Porém, ele tinha a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Mas veja o que isto fez dele. Amém. E mais adiante de tudo aquilo, certo dia, Abraham Lincoln fez uma afirmação assim. Ele disse: se puder ser encontrada alguma coisa boa em mim, é por causa de uma mãe piedosa que tive. Ele valorizava a sua mãe, a maneira como ela o criou, a maneira como ela o ensinou. Se puder ser encontrada em mim alguma coisa boa, é por causa de uma mãe piedosa, que o criou para servir ao Senhor. Veja você, uma criança ouve a sua mãe, porque aquela mãe tem um jeitinho que consegue que a criança a ouça. E quando ela se fere, ela vai até a mãe para consolo antes de ir ao pai. Ao invés de ir ao pai, ele corre para o lado da mãe. Né? Estamos falando das verdadeiras mães, não é? Falando das verdadeiras mães, porque tem algumas delas que é pior do que qualquer animal selvagem. Né? Quando se fere, meu Deus, ela vai até a mãe para consolo antes de ir ao pai. Por quê? Ela esteve primeiro com ela, com a mãe, você sabe. E há um dom que Deus dá a uma mãe para ser daquela maneira. Eu quero dizer, uma verdadeira mãe. Amém. E eu creio que as mães são honestas e pias. Pelo menos elas devem ser, não é? Pelo menos elas devem serem. Agora, ele diz, eu creio que, tal como o Dia das Mães, como este, é uma negociata. Ganham muito dinheiro com flores e coisas tais. Porém, o Dia das Mães deveria ser todo dia. Meu Deus. Aqueles que ainda têm suas mães, valorizem-na. Expresse a ela o amor que você tem por ela. Expresse a ela a gratidão que você tem por ela, pelo que ela tem feito por você. Meus pais eram analfabetos. E quando comecei a estudar nos meus primeiros anos de escola, a professora dava a tarefa para a gente fazer em casa. E chegava lá em casa e eu não sabia fazer. E não tinha ninguém para me ajudar. E aí a minha mãe vinha, filho, o que você está triste aí, chorando? A professora mandou eu fazer uma coisa que eu não sei, não me lembro, esqueci. Aí ela chorava comigo. Meu Deus. Então, se você tem sua mãe ainda viva, não é? Expresse a sua gratidão a ela pelo que ela tem feito por você. Porque veja como a coisa muda, né? Como o diabo muda. Por isso o profeta disse que a vida, não é? Em si perdeu seu aspecto. A palavra vida em si perdeu seu aspecto. Porque o que eles dizem ser vida não é vida, aquilo é morte. Então ele dá uma expressão dizendo que a pessoa que tem bastante dinheiro, compra um carro novo, né? E sai por aí zoando, né? E aí diz, oba, isso é que é vida. O profeta diz, quão enganado eles estão. Meu Deus. Então, o profeta está dizendo,
Mas eu creio que tal como o Dia das Mães, como este dia de hoje, é uma negociata, é comércio. Ganham muito dinheiro com flores e coisas tais. Porém, o Dia das Mães deveria ser todo dia. Não lhe enviaram um punhado de flores no Dia das Mães, porém amá-la e interessar-se por ela 365 dias e noites através do ano. Amém. Não enviar uma cartinha, ou, às vezes até um presentinho ali, ou um punhado de flor, não é? E irmão Brando diz, naturalmente, o mundo comercial se apega bastante a coisas assim. E isso desvaloriza a mãe. Alguém diz, no último dia das mães, eu lhe enviei um punhado de flores. Porém, ela apreciaria muito mais se você simplesmente se assentar e conversar com ela só um pouquinho. Escrever-lhe umas linhas, dar-lhe um afago nos ombros, quem sabe um beijo na face, e dizer-lhe que você a ama. Isto irá muito além de que todas as flores que você pudesse comprar em uma floricultura. Isto é verdade. Amém. Agora, vamos para a parte final desse ensinamento do profeta sobre o Dia das Mães. Ele tomou essa escritura de 1 Coríntios 15 e leu esses 4 primeiros versículos para falar sobre o Dia das Mães. Então alguém disse para ele, irmão Brana, você fala muito sobre ressurreição, meu Deus. Você prega muito sobre ressurreição. Quase toda mensagem tem algo sobre a ressurreição. Tem pessoas que são corajosas, né? Criticaram o profeta por causa dele falar muito em ressurreição. Então ele diz, ora, claro, a ressurreição é um lugar de descanso. Amém. É um lugar primordial do Evangelho. É a ressurreição. Então não importa o que Jesus fez. Se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isto foi em vão. Isto para mim prova que ele era Deus. Porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Sendo que o salário do pecado é a morte. Então ele teve que morrer aquela morte cruel. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então o irmão Brana disse, isso prova que ele era Deus. Isso prova cada reivindicação que ele fez. A ressurreição prova isto. E esse é também o lugar de descanso da alma. E é o ponto de partida e a coroação do nosso consolo. Amém. A ressurreição. Que coisa. Eu disse ontem, no culto fúnebre, se você crê na ressurreição, você vai ressuscitar. E se você não crê na ressurreição, você vai ressuscitar do mesmo jeito. Crendo ou não crendo, você vai ressuscitar, porque todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que tem feito por meio deste corpo, quer seja bem ou mal. Então a Bíblia diz assim que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, a condenação eterna.
Misericórdia. Então, amados, irmão Branham, você fala muito sobre ressurreição. Quase toda a mensagem tem algo sobre a ressurreição. Então o profeta respondeu dizendo, é o lugar de descanso primordial do Evangelho. É o ponto máximo, é o ponto fulminante. E não importa, tudo que Jesus fez, se ele não ressuscitasse, então tudo estaria perdido. Mas a ressurreição, que coisa, não é? Prova que ele era Deus, prova a reivindicação, tudo que ele prometeu, tudo que ele fez, a ressurreição prova tudo isto. E o profeta diz que a ressurreição é também o lugar de descanso da alma. Amém. E é o ponto de partida e a coroação do nosso consolo. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis como aqueles que não têm esperança. Quando morre alguém da família, arranca os cabelos da cabeça. Filho que despreza a mãe. Porém, quando a mãe morre, aí fica ali em volta chorando, quando é tarde demais. Então, quando vemos que ele, Jesus, ressuscitou dos mortos, isso nos coloca com a armadura do Evangelho na frente da batalha para tomar o lugar para lutarmos. Vale a pena lutar com tudo que há em nós, em prol desse Evangelho, porque é uma promessa divina e Deus vai cumprir isto. Amém. Pois sabemos que ele disse, aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á novamente. E eu penso que é a grande coroação do Evangelho completo, é a ressurreição e suas promessas divinas, e o consolo que dá àqueles que estão confiando nisto. Você está confiando nisto? Amém. Oh, que coisa! Pois ela promete, a ressurreição, ela promete a grande união de nosso ajuntamento com elas, nossas mães, os nossos antes queridos novamente. A ressurreição promete isto. Vamos nos encontrar lá do outro lado. Aleluia. Ela promete o desfalecimento de todo o pecado. Ela promete o desfalecimento de toda a deformação. Todos os sofrimentos que passamos nisto, que tivemos que passar nesta vida, ela promete o desaparecimento de tudo isto. Porque lá não haverá ninguém deficiente. Não haverá ninguém manco de uma perna, não haverá ninguém numa cadeira de roda, não haverá ninguém, nem mesmo com os ombros caídos, como eu me encontro, né? Estava olhando para a minha foto de casamento, era espigadinho assim, né? Agora tá... Seremos todos jovens lá, amém. Oh, amados irmãos, que promessa Deus tem nos feito. Que coisa gloriosa. Eu digo assim, irmãos, nós não estamos sonhando, não. Isso aqui não é uma coisa fictícia. Isto é assim, diz o Senhor. O Deus que nos deu esta vida, prometeu nos dar vida eterna e Ele vai cumprir. Amém. Então veja o que a ressurreição faz. Ela promete o desfalecimento de todo o pecado, ela promete o desfalecimento de toda a deformação, todos os sofrimentos que passamos nisto, que tivemos que passar nesta vida, tudo será terminado de uma vez por todas, né? Ela promete o desaparecimento de tudo isto,
ela promete até mesmo que a morte perderá sua força e levantaremos na semelhança de Jesus. Amém. Então, na minha opinião, disse o profeta, a ressurreição é a maior de todas as promessas nas coisas da Escritura. Aí está onde isto selou. Na última Páscoa, quando eu estava pregando sobre 5 coisas, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, porém, ressuscitando, ele justificou livremente para sempre. Amém. Então, esse é o dia para mim, aquele grande dia dos dias, a ressurreição. E ver o que isso significa para todos nós, na ressurreição. Então, enquanto trabalhamos e esperamos por aquele bendito dia dos dias, isso nos dá a promessa de que um dia estas velhas e debilitadas, fracas e grisalhas e esgotadas mães serão transformadas. Amém. Aquela velhinha arcadinha, não é? Com a face toda cheia de ruga, e etc, etc. Porém, ali ela será jovem outra vez. Isso nos dá a promessa que um dia estas velhas, débeis, fracas, grisalhas e esgotadas mães serão transformadas. Não somente a mãe sentará ali, ela mesma, mas toda a sua família com ela. Aleluia! Mas que coisa! A Bíblia diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, crês tu no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O profeta vem e diz que a promessa não é para um mais que para o outro, mas é para um lar inteiro. Amém. O profeta vai falar de algo mais profundo aqui na frente. Ele começou a mostrar aqui, não somente a mãe sentará ali ela mesma, mas toda a sua família com ela. Que dia será esse? Que ocasião será esta? Quando olharmos para as faces daquelas que tanto amamos, que diferença naquela manhã, quando virmos nossos amados e observarmos o que eles serão então. Todas as aflições serão tiradas, todos os danos que o sofrimento causa terminarão. Não mais rosto pálido de morte, não mais lágrimas nos olhos. A ressurreição promete tudo isto. Não haverá mais funeral, não haverá não mais tapinha no rosto de um bebê que fica como um pedaço de pedra, onde o agente funeral embalsamou e o colocou para fora e o pôs cosmético e assim por diante, para parecer natural. Isso nunca será necessário ali novamente. Amém. Eu penso que quando nós os virmos de pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os nossos amigos, e vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando seu caráter, vendo como eles se conduzem com aquele dulçor e mansidão, sem mais nervosismo ou frustrações, e vê-los então de pé
na semelhança do Senhor Jesus, aquele será um dia maravilhoso. E cada um de nós, em nossas mentes, está antecipando e ansiando por aquela hora de consolação, quando os encontrarmos. Cada um está pensando em seus queridos. Talvez sua mãe partiu, e que dia será quando você a vir novamente? E para o papai, e para o irmão, e para todos os amados, que dia será? Pudéssemos ler tudo isso, né? Lá estarão aquelas velhas mães de cabelos grisalhos, pelas quais vocês estão usando hoje essas flores brancas, que verão vocês, e elas serão lindas, não representadas por um vaso de flores ou alguma foto de uma pessoa velha e grisalha, mas na semelhança e beleza da ressurreição. Elas estarão na semelhança de Cristo, seus corpos celestiais, jovens e lindas para sempre. Claro, esse é o descanso, esse é o dia das mães, pelo qual espero, disse o profeta, e nós também. Essa é a coroação do Evangelho. Eu penso na minha velha mãe, velha e fraca e tremendo com paralisia. Ela não estará fazendo isso naquele dia. Será diferente então. E aquela grande luz começa a se espalhar enquanto começamos a olhar ao redor, e o grande círculo vai ficando maior e maior e maior. É tudo simplesmente refletindo a aproximação de Jesus. E após algum tempo, como disse o hino, e eu por fim verei Jesus. Amém. Aleluia. Que coisa! Ele estará esperando por mim, Jesus tão bom e fiel. Em seu lindo trono, Ele me dará boas-vindas ao lar, após esse dia terminar. Amém. Então, quando ouvirmos, e nós estaremos melhor dizendo, nós estaremos não como somos agora, nós saberemos como amá-lo mais. Nós não recuaremos com um pouquinho de medo, porque nós seremos como Ele. Bem, Ele será mais parente para nós do que o que Ele é agora. Nós o compreendemos melhor, porque estamos tão distante nos corpos mortais. Então teremos um corpo como o seu glorioso corpo, e nós saberemos como adorá-lo. E quando virmos o que a presença do seu ser tem feito por nós, nos mudado, o velho tornou-se jovem, todos os deformados, endireitados. Nós compreenderemos então o que seu poder nos curou. As dúvidas que estão em nossas mentes, como pode Ele fazer isto? Ainda há pergunta, ainda há interrogação. Porém, você vê isso pela fé. Amém. Como Ele pode fazer isso? Como será? De algum modo, misteriosamente, todas elas desaparecerão. E nós que formos atados no fundo de nossas mentes, os nós que foram atados no fundo de nossas mentes, será isto? Como poderia ser isto? De algum modo ou de outro,
dedos majestosos simplesmente desvendarão, desembaraçarão aqueles nós, e tudo desaparecerá, transformando-se na grande coroa de amor. Amém. Eu creio que esse dia está tão próximo. Eu creio que esta hora está tão perto. Nós vemos as profecias cumpridas. Então, amados, é claro, você não vai sair por aí como bobo, presumindo, mas você vai permanecer no seu lugar, no seu posto do dever, amando-o, adorando-o, não é? Bendizendo, salmodiando o seu nome. E naquele dia, naquela hora, o profeta diz que haverá um grande estrondo do céu. Nós até cantarmos um corinho assim, né? Mas esse estrondo é só para quem vai ser transformado. Amém. Receberemos aquele impacto, não é? No abrir e fechar de olhos. Oh, que coisa! Grande Deus, damos graças ao Senhor, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, pelo Senhor ter nos enviado um profeta, o qual nos tirou da grande confusão religiosa. E reconhecemos, ó Deus, que não temos nenhum mérito nisto. Nós verdadeiramente não merecíamos, mas é a graça do Senhor, é a sua soberana graça, que veio ao nosso encalço, e o Espírito Santo bateu a porta do nosso coração, e Ele mesmo abriu a porta, e Ele entrou, e expulsou dali todas as coisas erradas, todas as coisas más. Cai fora daqui, porque esse é o meu trono, eu vou morar aqui, esta é a minha casa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela transformação da nossa vida. E agora ajude-nos, ó Pai. Ajude a cumprirmos os nossos deveres no restinho, ou nesse restinho de tempo que temos. Ajude-me a mim, ajude este irmão, ajude esta irmã. Nós precisamos do Senhor. Oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém, amém.